quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai Santo que estás nos céus, humildemente na Tua presença, estamos aqui Te adorando, louvando-Te. Nós estamos expressando o nosso sonho de viver no céu com Jesus. Amém. Vários hinos que cantamos falam da nossa esperança de ver Cristo voltando em glória e majestade. Amém. Pai eterno, há tanto tempo, Teus filhos no passado já têm sonhado com este dia, têm pregado sobre este dia, e muitos deles já faleceram, e nós estamos pregando sobre a volta de Jesus, e ansiando por ela, mas sabemos que agora é chegado o tempo da Tua volta. Agora é chegado o tempo do fim deste mundo, Pai, de Jesus Cristo se manifestar para colocar um fim no pecado, para mais colocar um fim na história de Satanás, e arrebatar e levar para o céu o povo escolhido, a menina dos Teus olhos, a Tua igreja, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Fale o Espírito Santo através da Bíblia, o mesmo Espírito que iluminou João na ilha de Patmos. Que esse mesmo Espírito Santo se manifeste aqui, nesta noite, abrindo a nossa mente e abrindo os nossos olhos para vermos as visões do céu, as visões que João contemplou, que possamos ter vislumbres da eternidade através do Apocalipse. Amém. Fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Nós queremos dizer que vamos dar para vocês, já foi dado para vocês, este gráfico que foi preparado por um amigo nosso, que Irã Magalhães preparou este gráfico gratuitamente. Ele esteve um ano cego, totalmente cego, e Deus deu-lhe a visão de novo para ele fazer o trabalho de Deus. Ele se propôs a fazer esse trabalho. Então Deus prepara pessoas, porque eu sei escrever no computador, mas não sei fazer gráficos. Então ele disse: eu vou fazer os gráficos para o senhor. Então você está recebendo um gráfico desse, que é um por família. Vocês não precisam de mais de um por família, porque a família tendo, todos podem ler em casa. E eu aconselho você a plastificar. Pode ver que o meu está plastificado. A pessoa que imprimiu os gráficos aqui plastificou o meu de presente. Então, para não estragar, para não molhar, para não rasgar, você plastifica, porque você vai usar isso aqui para estudos bíblicos, tá certo? Isso aqui você tem que ter na mão para dar estudos bíblicos, para fazer sermões sobre o Apocalipse, porque além das 7 igrejas, nós vamos dar para você também um gráfico dos 7 selos. Está aqui o gráfico dos 7 selos, vamos dar amanhã, as 7 fases do juízo celestial. E depois vamos dar para vocês também o gráfico das 7 trombetas. Nós vamos iniciar no capítulo 1 de Apocalipse e vamos fazer uma viagem introduzindo-nos no santuário do céu, introduzindo-nos no Santíssimo do Santuário Celestial e assistindo às cenas que Deus revelou a João no Apocalipse. Portanto, vamos amarrar os cintos e vamos iniciar a nossa viagem, tá certo? Aqui está no quadro. Aqueles que quiserem imprimir podem entrar no site apocalipserevelado.com. Este é o nosso site, apocalipserevelado.com, e lá na primeira página tem os 3 gráficos. Tem os 3 gráficos, das 7 trombetas e dos 7 selos e das 7 igrejas. Vocês podem imprimir isso, podem usar livremente. Então, queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Esta é uma mensagem que Deus escreveu para o tempo do fim.
Como foi dito, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, bem-aventurados os que ouvem e que leem as palavras desta profecia. Se bem que muitos desprezam o estudo das profecias, existe um projeto chamado The One Project, projeto número 1, que foi lançado na Igreja Adventista nos Estados Unidos, já foi implantado lá, está sendo implantado na Europa, está sendo implantado no Brasil. Projeto número 1, esse é o título, que é desprezo às profecias. Não estudar assuntos difíceis. Mas, queridos, a Igreja de Deus foi chamada em 1844 para estudar e para pregar e anunciar ao mundo profecia. A Igreja Adventista é uma igreja profética. E o membro da Igreja Adventista e o pastor da Igreja Adventista precisa entender das profecias de Daniel e de Apocalipse. Portanto, queridos, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ali na ilha de Patmos, onde eu já estive com a minha esposa, visitando a ilha de Patmos, visitando a gruta onde João recebeu a visão do Apocalipse. Ali num dia de sábado, diz aqui no capítulo 1, verso 10, capítulo 1, verso 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Foi num dia de sábado que João recebeu a revelação do Apocalipse. Ele recebeu esta visão e ele foi orientado por Deus para enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas literais que existiam, mas Deus usou estas 7 igrejas para representar a história do cristianismo durante a fase de Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial. Quando Jesus Cristo subiu ao céu no ano 31, ele morreu no dia 14 de Nisan do ano 31, estão vendo aqui? 14 de Nisan, debaixo da igreja de Éfeso, 14 de Nisan do ano 31, foi a morte de Jesus Cristo. Ele é a Páscoa, o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo ressuscitou no dia 16 de Nisan, que é exatamente o dia da festa das primícias. Jesus não poderia ter ressuscitado no dia 15 nem no dia 17, porque lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Se Cristo é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou no dia das primícias. Mas uma multidão ressuscitou com ele, e essa multidão subiu ao céu com ele no dia das primícias, no dia 16, que foi no domingo. E essa multidão foi consagrada a Deus no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. Cristo apresentou o molho das primícias. Você pode ler isso naquele capítulo do Desejado de Todas as Nações, que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ellen White fala que ele ascendeu ao céu com aquela multidão e os anjos vieram adorá-lo. Ele disse: ainda não, deixe-me entrar até o meu Pai e apresentar o molho das primícias. Era o dia das primícias, dia 16 de Nisan do ano 31. Agora, queridos, depois dele apresentar aquela multidão que ressuscitou com ele glorificada, o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Então eles voltaram à terra e permaneceram mais 40 dias na terra, aparecendo para muitos. Não somente Jesus aparecia, mas os santos ressuscitados com ele, glorificados, também apareciam. Por isso a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, que aquela multidão que ressuscitou com ele, glorificada, eles entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram para muitos, incendiaram o fogo e o ânimo e a fé dos cristãos no primeiro século. Foram tão incendiados que esta fé cristã se espalhou pelo mundo e chegou até você, chegou até nós. Então, queridos, Jesus Cristo, a primícia dos mortos, depois de 50 dias, do dia 16, você conta 50 dias, e então veio a festa do Pentecostes. Foi quando Jesus foi entronizado no santuário do céu. O Apocalipse foi escrito para você entender o ministério sacerdotal de Jesus no santuário do céu. Só o povo adventista pode entender o Apocalipse, ninguém mais. Por quê? O Apocalipse está centralizado no ministério sacerdotal de Jesus no santuário do céu. A única igreja no mundo que prega sobre o santuário celestial e aceita o santuário celestial é a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Quem não entende a doutrina do santuário celestial não pode entender o Apocalipse, porque o capítulo 1 de Apocalipse já mostra Jesus no santuário. Abra sua Bíblia no capítulo 1 e você pode ver no verso 12. Capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representam o lugar santo do santuário celestial. Eu não preciso falar para vocês isto, que aqui está falando da visão que João teve de Jesus no lugar santo, não no Santíssimo. Quando Jesus subiu ao céu, ele iniciou o ministério dele no lugar santo. Por isso, ele foi visto andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Diz aí o verso 13 agora. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Jesus foi visto por João andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E estes 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, diz o capítulo 1 e o verso 20. Capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Cristo andando no meio dos 7 castiçais é Cristo andando através do quê? Vamos mostrar ali. Cristo andando através de toda a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, do ano 31 a 100, do ano 100 a 313, 313 a 538, 538 a 1517, Cristo andando com o seu povo, com seus filhos, durante toda esta era, intercedendo por eles. É o ministério de Cristo no lugar santo, durante todo o período das 7 igrejas. A profecia das 7 igrejas mostra o ministério sacerdotal e intercessório de Jesus no lugar santo do santuário celestial. Portanto, a visão dada por Deus a João na ilha de Patmos, ela nos introduz no céu. Ela transporta você para o céu. E você contempla cenas do céu, visões do céu, vendo Jesus oficiando no lugar santo, durante todo este período representado pelas 7 igrejas, começando com Éfeso, e depois então, aqui no período de Éfeso, foi a entronização de Jesus no santuário do céu. Estão vendo bem embaixo de Éfeso, entronização de Jesus no santuário do céu. Que dia ele foi entronizado? Qualquer dia não, irmãos. Ele foi entronizado no dia do Pentecostes. A festa do Pentecostes tinha um dia exato e apontava profeticamente para a celebração da entronização de Jesus no santuário do céu. Ele morreu no dia 14, ressuscitou no dia 16, subiu ao céu, desceu do céu, ficou 40 dias, subiu ao céu de novo. Passado 10 dias, completaram-se 50 dias. Então houve a festa, onde Jesus Cristo foi empossado no santuário do céu, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, nosso salvador, nosso irmão, nosso amigo, nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Ele é o meu pão, ele é a minha água, ele é o meu carro, ele é a minha casa, ele é o meu amigo, ele é o meu advogado, ele é o meu defensor, ele é o meu maná, ele é o esconderijo, ele é o meu abrigo, ele é a rocha da minha salvação. Amém. Ele é tudo em todos. Iniciou então o ministério de Cristo no santuário celestial. Quando? No dia do Pentecoste. Cumpriu-se a profecia dele, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele, porque recebeu todo o poder no céu e na terra, ele enviou o Espírito Santo. O Pentecostes não celebra somente a chuva temporã do Espírito Santo. O Pentecostes celebra primeiro a entronização de Jesus no santuário do céu. E então ele envia o Espírito Santo, porque cumpriu-se a profecia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Queridos, durante o segundo período da igreja de Esmirna, 100 a 313, a igreja foi perseguida. Uma dezena de imperadores perseguiram a igreja. Trajano perseguiu a igreja, o imperador Adriano, o imperador Marcos Aurélio, o imperador Décio, o imperador Valério, o imperador Diocleciano, o imperador Galério. Todos eles perseguiram a igreja. Foi o pior período de perseguição da igreja cristã, foi o período de Esmirna. Uma perseguição atrás da outra. E terminou em 313.
Por que terminou em 313? Porque do ano 303 a 313 foi um período muito forte de perseguição de 10 anos, 303 a 313, 10 anos de perseguição. Mas finalmente Constantino apareceu, proclamando-se cristão, e ele escreveu um edito, um decreto chamado Decreto de Milão, acabando com a perseguição contra os cristãos em 313. Portanto, queridos, aí vem o período de Pérgamo. Período de Pérgamo, a igreja deixou de ser perseguida, e a igreja foi exaltada à igreja estatal, igreja nacional, a igreja do Império Romano. Agora a igreja era a igreja do imperador. Agora não havia mais perseguição, e quando não há perseguição, o mundanismo entra na igreja. É o que está acontecendo em nossos dias. Está faltando perseguição. Está faltando perseguição, porque no tempo da perseguição só é cristão quem é cristão de verdade, porque os mornos caem fora, o joio cai fora. No período de Pérgamo, a igreja apostatou, a igreja se casou com o paganismo. Foi o período do paganismo entrando para a igreja no dia 7 de março de 321, com o primeiro decreto dominical. A história vai se repetir, o decreto dominical vai ser imposto novamente sobre o povo de Deus. A história se repete. O primeiro decreto dominical foi 7 de março de 321, estão vendo ali? No período de Pérgamo. O sol começou a ser adorado como Deus na igreja de Deus. Mas Constantino não estava contente somente com a adoração do sol, ele também queria que o povo de Deus adorasse a lua. Então no concílio de Nicéia, em 325, ele colocou a adoração a Ishtar, deusa lua, deusa da fertilidade, e começou a ser adorada em 325 pela igreja cristã. E hoje a Páscoa comemora a celebração da deusa lua. Eu sei que muitos cristãos comemoram a Páscoa, mas não é a Páscoa bíblica. Esta é a celebração à deusa lua. Quem guarda o domingo celebra o Deus Sol, quem comemora a Páscoa celebra a deusa Lua. Mas Constantino não estava contente com a celebração do Deus Sol e da deusa Lua. Ele queria que todos adorassem também o filho do Sol, o Tamuz, de Ezequiel capítulo 8. Então, queridos, você pode ver ali, em 330 a 335, Constantino introduziu na igreja cristã a festa pagã do Natal, 25 de dezembro, adoração ao filho do sol, chamado Tamuz, mencionado em Ezequiel capítulo 8. Deus mostra ali em Ezequiel capítulo 8, dizendo para Ezequiel: veja esta leviandade. E Ezequiel viu o povo adorando dentro do santuário, dando costas para o oeste, inclinando-se para o leste, o nascente do sol, adorando Tamuz. A história se repete. Hoje a cristandade está adorando o Deus Sol, a deusa Lua e o Deus Tamuz. Queridos, aqui vemos então a destruição dos que faziam frente ao Vaticano, ao bispo de Roma. Vejam aí, 493, destruição dos Érulos, 496, conversão de Clovis, e agora vem a destruição dos vândalos em 534. Agora vem Tiatira, queridos, 538 a 1517. Está mostrando a história do cristianismo no período da Idade Escura, da Idade Média, a supremacia papal. Em 538 começou e foi então até 1798 a supremacia papal. Mas em 1517 começou a reforma protestante de Martinho Lutero. Portanto, você vê no período de Tiatira a destruição dos ostrogodos em 538, a supremacia papal começando em 538, matando os valdenses, matando Wycliffe, matando os albigenses, matando os huguenotes. Foi um período de matança aos cristãos, o período de Tiatira. Queridos, ali no período de Sardes, nós temos 1517 a 1798. Durante todo esse período que nós estamos vendo, Jesus Cristo estava oficiando no lugar santo do santuário celestial. Por isso João ouviu caminhando no meio dos 7 castiçais: eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus estava com a igreja no passado, Jesus está com a igreja no presente. Só que Jesus não está mais no lugar santo. Ele esteve no lugar santo até 1844.
Quando chegou o período de Filadélfia, vejam lá, o período de Filadélfia, amor fraternal, é o período da festa das trombetas. Nós vimos no período de Éfeso, a festa da Páscoa do Santuário Celestial, foi a morte de Cristo no Calvário, certo? A festa das primícias do Santuário Celestial foi a ressurreição de Cristo com aquela multidão que ressuscitou com ele. A festa do Pentecostes do Santuário Celestial foi a celebração da entronização de Jesus no Santuário do Céu e o derramamento do Espírito Santo. Agora, passaram as festas do início do ano. Agora vem as festas do final do ano. As festas sagradas do Santuário Celestial, no final do ano. Ela começou na igreja de Filadélfia. A festa das trombetas começava no primeiro dia do 7º mês e durava 10 dias. Eram 10 dias de festa. Portanto, foram 10 anos a festa das trombetas. No tempo de Filadélfia, durou 10 anos, que foram 10 anos pregando a volta de Cristo. Vocês lembram quem foi usado por Deus para anunciar no mundo todo? Vejam ali debaixo de Filadélfia. Temos aqui, olha, no 1804, Sociedade Bíblica da Inglaterra foi formada. 1807, Robert Morrison foi enviado como missionário. 1810, Manuel Lacunza publicou seu livro sobre a volta de Jesus. 1812, Adoniran Judson foi enviado como missionário. 1816, Sociedade Bíblica Americana. A Bíblia foi desacorrentada, a Bíblia foi libertada e o Evangelho começou a se expandir no mundo, preparando o mundo para o que iria acontecer em 1844. José Wolff, missionário, 1821. Edward Irving, na Inglaterra. Guilherme Miller, nos Estados Unidos. 1831 ele começou a pregar. David Livingstone, na África. Hudson Taylor, em Burma. Queridos, esta foi a festa das trombetas, preparando o mundo para aquilo que aconteceria em Laodiceia, em 1844. 10 dias, que representam 10 anos da festa das trombetas. E agora, no dia 22 de outubro de 1844, chegou a festa da expiação. A festa da expiação do Santuário Celestial foi no dia 22 de outubro de 1844. Até ali, Cristo estava oficiando no lugar santo do Santuário Celestial. Mas neste dia 22 de outubro de 1844, Cristo entrou no lugar santíssimo. Ele não entrou pela primeira vez no Santíssimo, irmãos. A celebração, lembram-se da celebração do santuário, quando o santuário foi inaugurado no dia do Pentecostes, e Cristo foi empossado como nosso sacerdote, sumo sacerdote. Aquilo ali aconteceu no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Quando você lê a história do santuário terrestre, você descobre que Moisés construiu o santuário, mas antes de inaugurar o santuário, eles tiveram que ungir o santuário. Foi feita a unção do santuário, começando com o pátio, o lugar santo, e terminando no lugar santíssimo. E então começaram a usar o santuário, o tabernáculo. O santuário do céu, a mesma coisa. Antes de começar a ser usado o santuário do céu, ele foi ungido. E ele foi ungido quando? No dia do Pentecostes, que foi a celebração da inauguração do santuário do céu e a posse de Jesus no santuário do céu. Foi feita a unção. E onde foi feita a unção? Junto ao trono do Pai, no lugar santíssimo. Então muitos ficam espantados pensando que Jesus só entrou no Santíssimo em 22 de outubro de 1844. Não, queridos. Ele entrou antes na presença do Pai, para ungir o santuário. Agora, para iniciar o juízo, ele só entrou 22 de outubro de 1844. Ele não iniciou o juízo antes. Como nosso sumo sacerdote, para dar início ao juízo investigativo, ele entrou na presença do Pai no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, como nosso sumo sacerdote. Ficou claro este ponto? Então, queridos, nesta data começou a festa da expiação, que é a sexta festa do Santuário Celestial. Sexta festa do Santuário Celestial. Quantas festas existem no Santuário Celestial? As mesmas que existiam no Santuário Terrestre, 7. O Santuário Celestial já está em ação, se processando a sexta festa, a penúltima. Desde quando?
desde 22 de outubro de 1844. E qual será a próxima festa? A festa da colheita, chamada Festa dos Tabernáculos, que durava 7 dias. É aquela festa da volta de Jesus, quando nós ascenderemos ao céu em 7 dias, ascendendo ao céu. Por 7 dias, Ellen White viu o povo de Deus sendo arrebatado para o céu, e numa viagem que durou 7 dias em direção à Nova Jerusalém. É a festa da colheita. Terminada a festa da expiação, fechada a porta da graça, Jesus Cristo então planeja descer à terra para buscar o seu povo, colher o trigo e levar para o céu esse trigo precioso comprado pelo ouro do sangue do nosso Senhor Jesus. Queridos, nós estamos hoje na 6ª festa do Santuário Celestial, desde 1844, a festa da expiação, que é o juízo celestial. Estão vendo ali? Povo do juízo, Laodiceia. Você não está mais no lugar santo do Santuário Celestial. A visão do Apocalipse o introduz agora numa porta aberta. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Deus agora introduz o povo de Laodiceia através de uma porta aberta. E essa porta aberta que Deus mostrou para o povo de Laodiceia, para o povo do juízo, é a porta do Santíssimo aberta, para que o povo de Deus tivesse vislumbres destas visões celestiais e contemplasse dentro do Santíssimo, contemplasse as cenas que ocorrem dentro do Santíssimo, vendo um trono maravilhoso onde está sentado o Pai, e vendo 24 outros tronos onde estão assentados 24 anciãos. De onde esses 24 anciãos? 24 anciãos que foram escolhidos daquela multidão que subiu ao céu com Jesus no dia das primícias. Aquela multidão que subiu ao céu com Jesus no dia das primícias, Deus escolheu 24 anciãos que se assentam em tronos e vão participar do juízo celestial. Estão cercando o trono de Deus na sala do tribunal celestial. Por isso diz aqui no capítulo 4, verso 1, leia comigo, capítulo 4, verso 1 de Apocalipse: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Então, o que Deus faz? Deus nos introduz no céu. Você é arrebatado do céu, da terra para o céu, assim como João. E você vê como João viu uma porta aberta. Não era a porta do pátio, não era a porta do lugar santo, era a porta do Santíssimo, porque aquela porta aberta permitiu que João visse lá dentro o quê? O trono do Pai. E o trono do Pai sempre foi e sempre estará no lugar santíssimo do Santuário Celestial. O trono do Pai era representado no Santuário da Terra pela Arca do Concerto com os 10 mandamentos. O lugar da arca era o Santíssimo, o lugar do trono é no Santíssimo. Por isso diz aqui, final do capítulo 4, verso 1, finalzinho do verso 1: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Deus mostrou a visão de Jesus andando no meio das 7 igrejas, 7 castiçais, durante todo o período das 7 igrejas. E agora, Deus diz: agora eu vou introduzir vocês numa próxima fase. Passou a primeira fase do lugar santo, agora eu vou introduzir vocês na segunda fase, que é a fase do Santíssimo. E a porta se abriu, não antes de 1844. Por isso os teólogos que viveram antes de 1844 não entendiam o Apocalipse, porque não podiam entender, porque a porta estava fechada. Quando a porta se abriu, houve luz sobre o Santuário Celestial, houve luz sobre os 10 mandamentos, houve luz sobre o juízo celestial. E aqui Deus mostra no capítulo 4, verso 2, 4, verso 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o verso 4: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos. Quem se veste de vestidos brancos? Os santos comprados pelo sangue de Jesus. Então os 24 anciãos fazem parte daquela multidão comprada pelo sangue de Jesus, que já está no céu, como uma amostra dos salvos. Nós já temos uma amostra, uma multidão que está no céu. Muitos pensam que estão no céu somente Enoque
Moisés e Elias? Não, irmãos. Estes nós sabemos por nome que estão no céu, mas existe uma multidão cujos nomes nós não sabemos, que ressuscitou com Jesus e já estão no céu, e eles estão participando do juízo celestial. Estão vendo, queridos? Quando chega no tempo de Laodiceia, Deus nos introduz no lugar santíssimo, mostrando a sala do juízo. Estão vendo lá? A sala do juízo é mostrada para o povo de Laodiceia. Não é mostrado para o povo de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Filadélfia. A sala do juízo é mostrada para o povo de Laodiceia. Mas Deus não mostra somente a sala do juízo para o povo de Laodiceia. Deus, no capítulo 5 de Apocalipse, mostra o livro do juízo para o povo de Laodiceia. Por que é importante para o povo de Laodiceia a sala do juízo? Entender isso aí, e entender o que é o livro do selado com 7 selos, porque faz parte da vida deles. É o povo de Laodiceia que está vivendo na terra nesse período em que acontece a festa da expiação, a festa do juízo celestial, o juízo investigativo. Queridos, o Apocalipse começa mostrando Jesus sendo empossado no santuário do céu. O Apocalipse mostra Jesus andando no meio dos 7 castiçais, durante toda a era cristã. O Apocalipse mostra o lugar santíssimo do santuário celestial, a próxima fase do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Mas não para aí. Nós vamos estudar amanhã com vocês a fase dos 7 selos, que mostra o processamento do juízo celestial. Se o livro selado com 7 selos foi entregue nas mãos de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, quando ele recebeu o livro da mão do Pai e começou a abrir o livro selado com 7 selos, então isso diz respeito ao selamento do povo de Deus. Os 7 selos dizem respeito ao selamento do povo de Deus, que iniciou em 1844. Agora, queridos, quando você chega nas 7 trombetas, que nós vamos dar para vocês o gráfico amanhã, vocês vão ver Jesus Cristo terminando o juízo. Ele termina o juízo no 7º selo, fecha a porta da graça, e agora Jesus sai do Santíssimo. O Apocalipse mostra Jesus entrando no Santíssimo, capítulo 1. O Apocalipse mostra Jesus entrando no lugar santo, capítulo 1. Foi isso que eu falei? O Apocalipse mostra Jesus entrando no lugar santo, capítulo 1. O Apocalipse mostra Jesus entrando no Santíssimo, capítulo 5, verso 7. Vamos ler. Capítulo 5, verso 7 de Apocalipse, mostrando Jesus entrando no lugar santíssimo. Vamos ler o verso 5 e depois o verso 7. Verso 5 primeiro. E disse-me um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o verso 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Onde é que Jesus foi para pegar o livro da mão do Pai? Ele estava sentado no trono, e o trono representa o Santíssimo do Santuário Celestial. Então, o capítulo 1 mostra Jesus entrando no lugar santo para iniciar o seu ministério no lugar santo, andando no meio dos 7 castiçais. O capítulo 5 mostra Jesus entrando no lugar Santíssimo, recebendo o livro da mão do Pai. Será que a Bíblia mostra Jesus saindo do Santíssimo? Mostra Jesus saindo do Santíssimo quando ele termina o juízo e fecha a porta da graça e diz: está feito. Quem é imundo, continua imundo. Quem é santo, continue a se santificar. Está feito. Não há mais graça. Quando? No 7º selo. Jesus Cristo, quando lança o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo. Não há mais intercessão. O juízo acabou. A porta da graça se fechou. Ele sai do Santíssimo. E Ellen White diz que ele se demora onde quando ele sai do Santíssimo? Muitos pensam que Jesus, ao sair do Santíssimo, volta para a terra. Não, irmãos. O livro Grande Conflito explica direitinho que quando Jesus sai do Santíssimo, ele se demora no lugar santo. Nesse tempo que Jesus se demora no lugar santo, é o tempo em que Satanás tem permissão divina para ocasionar as destruições proclamadas nas 7 trombetas. E ele então começa a destruir 1/3 de cada coisa na terra.
depois que Jesus deixou o Santíssimo, e ele se demora no lugar santo. Aí vem então as profecias das 7 trombetas. Vejam, a Bíblia no Apocalipse mostra Jesus entrando no santo, depois entrando no Santíssimo, depois saindo do Santíssimo. E é só no tempo das 7 pragas que Jesus deixa o santuário e volta para a terra. Só no tempo das 7 pragas. Ellen White fala: eu via que as pragas estavam caindo ainda quando Jesus deixou o céu em direção à terra. Ela fala isso. Cristo deixa o santuário do céu e desce à terra no tempo das 7 pragas. Queridos, tudo isso nós vamos estudar com vocês no decorrer desse seminário. Mas eu quero terminar com vocês falando de Laodiceia. O povo. Jesus passa do santo para o santíssimo. Isso está em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando começou a purificação do santuário? 1844. Tempo de Laodiceia. Por isso que Deus mostra a sala do juízo. Porque em 1844 começou o juízo. E eu tenho que entender como funciona o juízo. Onde se processa o juízo? Em que sala? Como é que é? Um trono com mais 24 tronos. É uma coisa linda. Quando Daniel viu esta visão, ele viu com menos detalhes. Em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, capítulo 7 de Daniel, versos 9 e 10, ele viu tronos, mas não disse quantos tronos, mas falou tronos no plural. Agora, a visão de Apocalipse fala quantos tronos são. É um trono mais 24 tronos, formando um total de 25 tronos. Daniel viu também, abriram-se os livros, mas não diz quantos livros. Está lá em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Abriram-se os livros e iniciou-se o juízo. Mas ele não fala quantos livros. Em Apocalipse tem mais detalhes. Jesus Cristo começa a abrir um livro que na realidade são 7. Um livro que na realidade são 7 tomos, 7 volumes. O livro selado com 7 selos são 7 volumes. Cada volume está selado com um selo. E ele abre individualmente, um por um. Quando você segura a Bíblia na sua mão, você pode dizer: eu tenho aqui um livro. Outra pessoa pode dizer: você não tem um livro, você tem 66 livros. Quem disser que você tem um livro está certo, e quem disser que você tem 66 livros também está certo, porque a Bíblia é uma coleção de livros de 66. O livro selado com 7 selos é um livro, porém são 7 tomos, são 7 volumes. E cada selo que é aberto mostra algo que está acontecendo no juízo celestial, até que chega no 7º selo e acaba o juízo, fecha-se a porta da graça e Jesus lança o incensário sobre a terra. Então, queridos, nós estamos vivendo no tempo da purificação do santuário, mas a igreja de Laodiceia, ela é morna. O povo adventista no norte e no nordeste é muito aquecido, muito dinâmico, muito fervoroso. Parabéns para vocês. Parabéns. Mas de uma forma geral, a igreja no mundo, ela é conhecida por mornidão, por bancos vazios. E os pastores pregam e pregam para bancos vazios, porque os membros estão afastados, estão correndo atrás do seu dinheiro, estão assistindo suas novelas, estão correndo atrás dos seus planos e projetos, não tem tempo para vir à igreja, porque é uma igreja que tem a verdade, mas Satanás contaminou a igreja com a mornidão, porque ter a verdade, mas não praticar e viver a verdade não adianta nada. A igreja judaica nos dias de Jesus tinha a verdade, mas matou Jesus. O que adianta ter a verdade, mas não praticar a verdade? Mataram o Messias. Portanto, queridos, Deus quer sacudir a igreja adventista e tirá-la desta mornidão, deste compromisso com o mundo. Deus não quer a sua igreja enamorada do mundo. Deus não quer a sua igreja assistindo novela, assistindo os filmes que passam na tela quente, enfim, na sessão da tarde, enfim. Queridos,
Em vez de você, sábado à noite, ir para uma locadora, pegar filmes para assistir, no sábado à noite, no domingo, você deveria ir estudar, pregar, pequenos grupos, estudo da profecia. Nós não temos tempo mais para nos comprometer com o mundo. A mornidão tem que ser sacudida. Mas a igreja adventista tem também a arrogância do rico sou. Essa é a mensagem de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Todo mundo está perdido, eu estou salvo. Ah, é? Se você ler direitinho o livro O Grande Conflito, lá diz que a maior parte, a grande maioria, a esmagadora maioria dos salvos ainda está em Babilônia. A maioria esmagadora dos salvos ainda está em Babilônia. E muitos estão arrotando, dizendo: eu estou salvo, eu sou rico, de nada tenho falta. E a profecia de Daniel, aliás, a profecia de Deus para a igreja de Laodiceia diz: tu não sabes que és o quê? Um miserável, um pobre, cego e nu. É uma arrogância espiritual. E Deus nos aconselha a comprar aquilo que Ele tem para dar. Por que Ele fala comprar? Porque você tem que gastar tempo em busca disso. Você tem que cavar fundo para conseguir o ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo não é dado assim muito fácil. Você tem que cavar fundo na palavra de Deus para encontrar o ouro provado no fogo. E Deus vai te dar este ouro. Mas te custa tempo, esforço, jejum, lágrimas, em busca do ouro provado no fogo. E o que mais? Vestes brancas. Vocês sabem que a igreja adventista surgiu em 1844. E vocês sabem também que 44 anos depois que ela surgiu, ainda estavam brigando porque não aceitavam que a salvação fosse através da justiça de Cristo. Na conferência de Minneapolis, em 1888, a briga foi essa. Tinha os legalistas que queriam que a salvação era pelas obras, e tinha aqueles que acreditavam que a salvação era pela fé em Jesus Cristo. Jones, Wagner e a irmã White estavam pregando a salvação pela fé em Jesus Cristo. As vestes brancas que nos salvam, que cobrem a nossa nudez causada pelo pecado. Mas tinham aqueles que estavam, todos os pioneiros e líderes da igreja estavam ao lado do legalismo. Mas depois de alguns anos eles se arrependeram e aceitaram a justiça de Cristo. Mas queridos, hoje ainda existe muito legalismo. Mas Deus quer nos convencer de que o que nos salva é a justiça de Cristo. São as vestes brancas e o colírio do Espírito Santo. Temos que buscar o batismo do Espírito Santo. Temos que ter olhos ungidos pelo Espírito Santo. Olhos ungidos pelo Espírito Santo não contemplam cenas de sangue. Seja na televisão, seja nos jornais, seja nos filmes. Nós tapamos os nossos olhos e os nossos ouvidos para não ouvir falar de sangue. Não queremos violência, não queremos cenas de nudismo, não queremos cenas sensuais de promiscuidade. Nós fechamos os nossos olhos e tapamos os nossos ouvidos, porque nós queremos o Espírito Santo. O Espírito Santo santifica a sua mente e o seu corpo. O Espírito Santo comunica-lhe a santidade de Jesus. E Deus está oferecendo para a sua igreja hoje o ouro do amor de nosso Senhor Jesus, as vestes brancas da sua justiça e o colírio do Espírito Santo para todo aquele que quiser. Quem quiser, venha. Quem ouvir, venha. E quem quiser, tome de graça o ouro, as vestes brancas e o colírio do Espírito Santo. Deus derrame a sua bênção sobre você, meu irmão. Amém? Amém. Amém.